Quem são, afinal, os que se dizem cristãos e ainda guardam o sábado? Olha só, o vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar para você que aquilo que te ensinaram errado. Não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, você que já está comigo toda semana agora, de segunda a sexta, sabe o que deve fazer. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas e aumentar o número dos nossos inscritos. Hoje somos mais de 25 mil inscritos aqui no canal, graças a você. Mas para que isso continue acontecendo, você precisa nos ajudar a divulgar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos de WhatsApp, grupo de família, e vamos juntos alcançar mais pessoas com o poder da palavra de Deus. Vale a pena lembrar que não apenas entre os cristãos, mas também entre outras religiões, existem grupos de pessoas que continuam ainda a observar o dia do sábado. A primeira coisa que precisamos saber, a primeira coisa que precisamos entender é o que significa o sábado, o dia de sábado ou do sábado no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o sábado ele foi instituído por Deus como sinal da aliança mosaica com Israel. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero aqui enfatizar que nós não somos judeus. Vamos começar por aí. Ah, pastor, mas nós somos o Israel de Deus. Muitos usam esse texto, né? Lá o texto base de 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, onde recebemos o título de nação santa. O texto diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vós que em outros tempos não erais povos, mas agora sois povo de Deus. Pedro aqui, ele aplica aos cristãos gentios da época os títulos que no Antigo Testamento pertenciam a Israel. Lembra? Pedro é Pedro, logo agora no início da nova aliança. Ele mostra para eles os títulos que Israel recebiam, ele aplica para o povo de Deus, os cristãos. Êxodo capítulo 19, verso 6 diz isso, Gálatas 6,16. E a Bíblia, ela continua chamando de Israel o povo de Deus, ou chamando o povo de Deus de o Israel de Deus. Em Efésios 2,11, por exemplo, ao verso 19, diz que somos estrangeiros a cidadãos do povo santo. Isso é com a nova aliança. Em Romanos, Paulo dizendo, capítulo 9, versos 6 a 8, nos chama de filhos da promessa. Em 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10, somos nação santa, povo adquirido. Em Filipenses 3:3, chama-nos de a verdadeira circuncisão. Somos nós. Mas isso não quer dizer que eu sou judeu. Ah, mas eu sou o Israel de Deus, eu sou o Israel espiritual. Então tá, como Israel espiritual, você agora faz parte da nova aliança em Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja só isso. Em Êxodo 31, 16 a 17, diz assim: guardarão, pois, os filhos de Israel, o sábado, não os gentios, não a igreja convertida, não os cristãos, aqueles que se converteram a Cristo, mas os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os descendentes de Jacó. O texto continua dizendo: celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Agora, guarde esta palavra, porque vai ficar mais interessante ainda. Aliança perpétua. Aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel, que será um sinal para sempre. Esse é o que o texto diz. Essa que é a mensagem bíblica. Esse mandamento, ele está escrito em Êxodo, mas também está escrito lá em Deuteronômio, que é uma repetição da lei, Deuteronômio 5, 12 a 15.
Ele diz assim o texto: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 13: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do sábado, o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem algum animal teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15 continua dizendo assim: porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus, ele te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Isso quer dizer que ele apontava para o descanso de Deus na criação, como também para o descanso físico e espiritual do povo no contexto da lei. Repito, no contexto da lei. Agora observe bem. Essa é exatamente a tensão que muitos levantam. Se o sábado ele é chamado de aliança perpétua em Êxodo, porque os cristãos não o guardam? A palavra traduzida aqui como perpétua no hebraico é olam, que significa algo contínuo, algo duradouro, mas dentro da aliança que fora estabelecida com aquele povo. O que você precisa entender é que essa aliança, esse tipo de contrato, uma aliança é um contrato, ele foi feito para aquele povo e eu não estou incluído nisso. Você, na nossa era, nessa nova aliança em Cristo, nós não estamos incluídos nisso. Se você não é judeu, se você não é israelita e ainda se você já encontrou com Jesus, já teve esse encontro com Jesus, essa lei mosaica, ela não se aplica a você. Esse mandamento não é para você. Deus estabeleceu esse mandamento, essa normatura para Israel, com Israel e com os judeus. Por exemplo, o sacerdócio levítico, ele também é chamado de estatuto perpétuo. Você quer ver uma coisa? Hebreus 7, 11 e 12 diz assim, de sorte que se a perfeição fosse feita pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Verso 12: porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei, ou seja, o que era perpétuo, o que é perpétuo, está ligado à aliança mosaica e ao povo de Israel, não a todas as nações, nem à nova aliança em Cristo. A resposta para essa tão disputada pergunta, ela está no entendimento do que é aliança e no cumprimento que está vinculado a Cristo. O sábado, ele era um sinal da antiga aliança, Êxodo 31, e ele deixa claro que o sábado foi um sinal entre Deus e Israel, assim como a circuncisão era sinal da aliança com Abraão. Gênesis capítulo 17. O sábado, ele era o sinal da aliança mosaica. Tudo isso eram sinais de Deus relacionados à forma de comunicação, como Deus se comunicava, né? Era o relacionamento e era Deus se comunicando com o homem por meio da necessidade do povo. O sábado tinha um aspecto até que social e humano muito importante naquele contexto, muito importante naquele período, porque Israel tinha acabado de sair da escravidão do Egito, onde não havia descanso. Imagine, escravos 400 anos debaixo de um jugo de escravidão. Então Deus instituiu o sábado depois da libertação do povo
como direito ao descanso, não apenas para os israelitas, mas também para os seus servos, os estrangeiros, os animais. Êxodo 20 diz isso. Deuteronômio 5 também diz isso. O que significa? Significa que era uma forma que Deus estava dando uma folga semanal no mundo antigo, aonde isso, gente, era impensável. Um contexto da realidade do povo daquela época para aquela época. O que você precisa entender é que a Bíblia relata esses acontecimentos para compartilhar conosco essa história linda de um povo que sofreu por 400 anos um período de escravidão, mas agora eles podem sim descansar. E isso nos faz entender que aquele descanso ainda assim era um descanso provisório, porque o verdadeiro descanso ainda estava por vir na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, assim sendo, mostra-nos um caráter de proteção, cuidado de Deus contra o excesso de trabalho e dignificação da vida humana. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês não são máquinas, vocês são meu povo. E descansar também agora é uma atitude para adorar. Será uma opção para vocês adorar. Enquanto vocês descansam, vocês me adoram. Agora, nós, em Cristo, já não estamos mais debaixo da lei mosaica. Romanos capítulo 6, verso 14 diz isso: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei. Na verdade, quando Cristo veio, você teve, eu tive, nós tivemos a oportunidade de experimentar direto a graça, uma graça direta de Deus, mesmo sem passar pela lei. Agora, infelizmente, ainda hoje existem algumas religiões, algumas pessoas que preservam a guarda do sábado como mandamento. Denominações que, a partir de uma leitura literal do quarto mandamento, entendem que o sábado, o Shabá, ou seja, o sétimo dia, deve continuar sendo observado entre eles. Os mais conhecidos como aqueles que ainda fazem a guarda do sábado são os adventistas do sétimo dia, hoje o maior grupo sabatista do mundo, que enfatiza o sábado como sinal distintivo do povo de Deus. Os batistas do sétimo dia também são outro grupo que surgiram lá meados do século XVII, antes mesmo dos adventistas, que defendem o sábado como prática bíblica. Temos um outro grupo, a Igreja de Deus do sétimo dia, que possui várias ramificações ao redor do mundo. Igreja Adventista da Promessa é um outro grupo de adventistas, é uma denominação também sabatista, com ênfase no Pentecoste, ou com uma ênfase pentecostal. Esses são um tipo de ramificação de adventistas pentecostais. Agora, também temos o judaísmo messiânico, como algumas correntes, judeus que creem em Jesus como Messias, mas continuam ainda observando a guarda do sábado e as festas judaicas. Existem algumas outras, mas aqui eu quis dar para você apenas algumas que eu considero as principais. E é claro, dentro do judaísmo, seja ele ortodoxo ou de descendência, judeus no geral que têm o Shabá, o sábado, como central e inegociável, aonde o seu Shabá se inicia ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. E naquelas cerimônias ali do Shabá envolvem orações, refeições especiais e proibição de trabalhos, enfim, uma série de coisas. Mas, na verdade, o cumprimento do sábado, ele está determinado em Cristo. Essa é a resposta mais plausível, a resposta que está no entendimento da aliança e no cumprimento através de Cristo Jesus. Somente quem tem esse entendimento é que pode aceitar essa verdade. O Novo Testamento, ele afirma que o sábado era uma sombra de algo maior. Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2, 16, 17, que ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas ou da lua nova ou dos sábados,
que são sombra das coisas futuras. Repito, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo que hoje vocês estão vivendo essa realidade, mas quando vocês acharem entendimento e receber essa verdade, deixarão de viver na antiga aliança e passarão a experimentar o que é de fato novo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O descanso do sábado apontava para o descanso em Cristo. Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim e vos aliviarei. Após a ressurreição, os discípulos passaram sim a se reunir num dia determinado, que é hoje o domingo, o primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, verso 7 também mostra que depois da ressurreição, da vinda do sacrifício vitorioso de Cristo, dos cristãos aceitarem a ele, reconhecerem e o vê-lo como o ponto central do seu descanso e encontraram nele descanso, começaram a se reunir. Atos 27 diz que houve reunião no domingo para partir o pão. 1 Coríntios 16, verso 2 diz que faziam ofertas no primeiro dia da semana. João 20, 19 diz que Jesus aparece aos discípulos reunidos no primeiro dia. O domingo não é o novo sábado, mas é o dia do Senhor, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 10, marcado pela ressurreição e a nova criação em Cristo Jesus. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Deve ter alguém aí até se perguntando: mas vocês renovados, vocês reformados, vocês pentecostais guardam o domingo? E aí, qual a diferença entre guardar o sábado ou guardar o domingo? Sem querer tornar essa resposta simplista, eu quero dizer para você que a igreja primitiva, ela passou a se reunir no primeiro dia da semana, como eu mencionei em alguns textos aí acima, né? O domingo, em memória da ressurreição de Cristo. Agora, se nós estamos em Cristo, o mínimo que devemos fazer é lembrar dele. O mínimo que devemos fazer é honrá-lo no dia em que ele venceu a morte e inaugurou a nossa redenção. Agora, fatos curiosos que não se devem servir como base para justificar a questão do domingo. Mas também é bom ressaltar que não realizamos a guarda do domingo como os judeus realizam a guarda dos sábados, entre outras religiões. Mas honramos a Cristo Jesus de forma mais acentuada nesse dia. Porque em João 20, 19 diz que Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, o domingo. Em Atos 27 eu já disse que ele aparece no primeiro dia da semana, ajuntando-se aos discípulos para com eles partir o pão. Esse costume não foi apenas cultural, mas uma testemunha profética que o domingo simboliza a nova criação em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que a guarda do sábado não é exigência para os cristãos. Romanos 14:5 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Guardar dias específicos era parte da sombra da lei, mas a igreja, ela vive na plenitude da graça. A reunião da igreja no domingo não é uma transposição para o sábado, mas uma celebração da vitória na ressurreição. O sábado era sombra, Cristo é a realidade. O descanso não está em um calendário, mas o descanso está no Salvador. Tá aí para você, espero que você tenha gostado desse vídeo e vou pedir para você comentar aqui abaixo o que você achou. Você ainda guarda o sábado
Ou você entendeu o que Cristo realizou na sua vida através do seu sacrifício? Eu sei que vai ter todo tipo de comentário aqui, mas novamente esse vídeo não foi para ofender a ninguém, mas para trazer clareza e luz através da palavra de Deus. Fique com Deus, tchau, shalom, shehi, lehayon tov, nitre, shavuah haba, lehitraot, shelohim variotah, shalom uvraha.